Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um Segurança com Leveza, esse podcast que tem o objetivo de levar informação de boa qualidade, levar educação para todos os lugares. A nossa ideia principal é que você use toda essa informação que tem aqui, essas aulas que a gente tem tido, em todos esses episódios, para fazer DDS, para fazer treinamento, use com o seu pessoal, usa para estimular pensamento crítico, use à vontade, use e abuse das informações que a gente está trazendo aqui para vocês. Eu sou Viviane Campanati, eu sou uma mulher loira, cabelo na altura dos ombros, olhos castanhos, hoje eu estou vestindo uma blusa azul florida, uma camisa, e hoje eu vou conversar com o Eduardo Rocha, que é uma pessoa muito querida bastante, assim. Eu falo para as pessoas que eu faço, quando eu convido as pessoas para virem aqui, eu sempre falo assim, você fala o jeito que você quer que eu te apresente, mas aí eu vou fazer das vozes da minha cabeça, né? E a minha apresentação das vozes da minha cabeça do Eduardo foi meu chefe na última operação que eu trabalhei, e antes de ser meu chefe, acho que eu nunca contei isso para ele, vou contar agora, antes de ser meu chefe, ele era gerente de uma fábrica, e aí, assim, a segurança está sempre brigando com todo mundo, e eu estou sempre brigando com todo mundo, e aí um dia, assim, o Eduardo vai ser meu chefe, falei, nossa, ele vai me mandar embora em 2 semanas, meu Deus do céu, que a gente tinha brigado um tanto, ele vai mandar embora, ele vai mandar embora, e eu acho que eu estou contando isso porque isso é uma das coisas porque eu convidei o Edu para falar de segurança, porque eu sei que ele é um cara que presta atenção em segurança. Porque a hora que ele foi chefe da gente, ele parou e falou assim, deixa eu ver qual é o outro lado, e não só comigo, mas quis conhecer as pessoas, quis conhecer o outro lado do negócio. Então, é uma pessoa que tem um respeito muito grande por pessoas, e eu tenho um respeito muito grande por você, Edu, de verdade. Então, bem-vindo, muito obrigado por aceitar conversar comigo. E aí eu vou deixar você se apresentar, porque agora eu já te apresentei. Legal, Vivi, obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite, um prazer aqui estar ajudando você nesse projeto, que é super, super bacana, né? Falar sobre segurança é uma coisa super, super importante, e acho que a gente ajudar com discussões e conteúdo, acho que para isso é bem legal. Bom, eu sou o Edu Rocha, sou engenheiro químico, trabalho na área operacional já há bastante tempo, né? Trabalhei, fiz a minha vida profissional basicamente na indústria química, na ROD e na Sul, e fiz uma série de atividades lá. A Vivi já falou um pouco que eu já fui gerente de fábrica, mas também já trabalhei em pesquisa, em processo, em supply chain, em logística, em compras. No período que eu trabalhei com ela, eu era responsável do site. E minha última atividade no grupo foi como diretor de compras para o mundo. Trabalhei em Bruxelas durante 3 anos. Uma experiência muito legal. Vi que alguns problemas que a gente tem aqui no Brasil, e a gente acha que eles são jabuticabas, mas não são, né? São coisas ligadas às pessoas. E aí, depois de quase 30 anos dentro do grupo, na volta aqui no Brasil, eu deixei o grupo, resolvi empreender. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria. Na verdade, a gente faz conexão entre problemas que as empresas têm e soluções do mercado, principalmente na área de operações, supply chain, compras e inovação e estratégia. Então, esse é que eu tenho feito isso, a empresa chama Zinec, e tem sido bastante interessante, porque aí você começa a entender o outro lado, como se diz, e a gente vai vendo que as opções e a variedade da vida é muito maior do que a gente imagina quando a gente olha de um ponto de vista que a gente está acostumado e confortável, né? Então, isso tem sido bastante legal. Então, de novo, estou super contente de estar aqui. E a lógica, assim, tirando um período que foi relativamente curto, em que eu era responsável também pelas funções de segurança, uma parte do tempo, eu fui um cara com super preocupação de segurança, foi sempre muito importante para mim, mas com uma visão do negócio. E aí, nos últimos tempos, eu tenho refletido muito nessa coisa. A gente vai visitar clientes da consultoria e percebe que, às vezes, eles têm problemas sei lá, de qualidade, de produtividade, de desempenho, né?
e a gente vê que a segurança é alguma coisa que está sempre no meio dessa questão, né? E muitas vezes trabalhar nas questões de segurança é uma ação inicial muito importante, né? E que cria todo esse senso de bem-estar, né? Das pessoas, que é a base de tudo. Por isso que eu sempre acho que isso, a segurança para mim tem que estar muito ligado a tudo que a gente faz. Então, de novo, obrigado pela oportunidade, estou animado pela conversa. Eu que agradeço. E o que você falou quando eu apresento podcast para as pessoas, falam, tem um podcast, tá? Ou vou convidar alguém, eu vou apresentar um podcast. A pessoa fala, mas é para falar de segurança? Eu falo assim, ele nasceu para falar de segurança. Mas eu não consigo só falar de eu tenho assunto para falar de segurança há 10 anos. Mas não dá para falar só de segurança sem passar por outras coisas. Né? E não dá para falar de outras coisas dentro de uma operação sem passar por segurança. Né? Então, eu acho que quando a gente trata a segurança, a gente consegue tratar um monte de coisa, porque a gente está falando de cultura, né? Uhum. E aí vai mudando um pouquinho por vez, e você vai mudando tudo um pouquinho por vez. Eu acredito muito nisso, sempre acreditei muito nisso. Né? Fácil não é, mas dá para fazer, né? Edu, conta um pouco da sua jornada com a segurança, e eu acho que você já viu os dois lados, né? O dois ou mais, né? Dentro da fábrica, aí você foi. Uma coisa é ser dentro da fábrica, você ser responsável por aquela operação, o olhar que você tem de segurança, porque a segurança é uma parte que você quer que aconteça, e sempre tem um monte de gente dizendo não, né? Porque a segurança basicamente nasceu para falar não. Aí, de repente, você é o cara que tem que falar não, né? Aí, de repente, tudo isso que você aprendeu, todo esse repertório que você construiu, você chega hoje no cliente, tenho certeza que tem lugar que você entra e te dá até taquicardia de ver as coisas que você está vendo, né? Uhum. E às vezes você pode falar, às vezes você não pode falar. E aí, como que funciona esse construto mesmo, essa construção inteira desse repertório que você chegou hoje? Assim, como eu disse, sempre foi uma questão importante para mim, né? Eu comecei minha carreira como engenheiro de processo. Meu primeiro trabalho foi uma análise de segurança de processo de uma fábrica, né? Eu tive que fazer a ZOP. Então, muito cedo eu já me acostumei com essa visão de entender cenários, entender gestão de risco, né? Que são duas bases muito, muito importantes e que eu acho que a gente, às vezes, esquece um pouco. Não importa muito a questão técnica, se nós estamos falando de segurança do trabalho, se é ergonomia, se é segurança de transporte, né? Todas essas disciplinas, elas têm a sua tecnicidade, né? Mas sempre vai passar no final por uma questão de você identificar os riscos, né? De maneira muito, muito curiosa, no sentido de que você não pode falar, não, isso aqui acho que não vai acontecer. Não, você tem que ser aquela pessoa que fala, não, espera um pouco, deixa eu entender um pouco mais amplamente aqui quais são os riscos que estão associados ao que eu estou fazendo, e depois fazer uma gestão, né? E a gestão, eu acho que sempre, e acho que isso para mim ficou muito claro, quando você vai olhando isso em diversas disciplinas, né? Então, como eu disse, segurança pessoal, higiene, ergonomia, segurança de processo, segurança de transporte, segurança de produto, né, product stewardship, todas as questões, elas têm esse aspecto em que você vai ter que, em algum momento, decidir como gerenciar o risco. E o ponto, pegando um gancho que você comentou, de dizer não, né? Eu acho que a grande arte aí é a gente entender a maneira segura de fazer as coisas, né? Porque o objetivo do negócio, ele está lá, né? Então, vou pegar um exemplo que não seja segurança industrial para ficar mais claro. Pensa, por exemplo, num produto que você está lançando. Então, você vai ter toda a questão de segurança do produto, né? É evidente que você tem lá alguns nãos que você vai ter que cumprir, né? Uhum. Mas é muito mais interessante você olhar o teu prisma, né? Botar o teu prisma na linha de dizer, olha, esse produto aqui, ele se presta a uma certa função para a sociedade, né? Ele está aqui para fazer uma função para melhorar isso, melhorar aquilo, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é como que eu faço para que ele cumpra esse papel sem provocar excepcionalidades, né, que são negativas, né, e isso muda tudo, eu acho, porque a gente sintoniza a
a equipe, né? E aí o time técnico de segurança é aquele que vai ajudar a dar o contexto para que a pessoa que é especialista em outra coisa consiga decidir corretamente. Eu acho que isso é que faz a boa coisa, né? Então, para responder a tua pergunta, eu diria assim, é encontrar a maneira de você criar essas discussões, né? Sempre acho que você trabalhar na prevenção é melhor, porque por uma razão muito simples, você faz isso enquanto você não tem urgência, né? A hora que você está lá com a máquina parada, ou a situação que você está decidindo, tudo fica muito mais urgente, as emoções estão lá em cima. Se você foi capaz de prever aquele cenário antes, né, você fez isso no ar-condicionado, discutindo no papel, você definiu a regra do jogo antes disso acontecer, e aí fica tudo tranquilo, né? Na hora que acontecer de fato, né, acontecendo ou não, mas se acontecer, você simplesmente se reporta aquilo que foi decidido antes, né? E acho que essa, para mim, é a grande linha que eu sempre tentei fazer. E vale para tudo, né? Como eu disse, eu acho que tem até uma questão, não sei se eu vou ser polêmico aqui, mas a gente gosta sim. Algumas disciplinas, o nível de controle que você tem é muito menor. Você pega, por exemplo, gestão de risco de fornecedores, né, que é um aspecto que para a gente é importante na área de compras. Assim, diferente do área industrial, que você tem não tem tudo no seu controle, mas tem uma boa parte das coisas no seu controle, no fornecedor você não tem, né? Você tem lá ao contrário, você tem uma pequena parte sob seu controle, mas a boa parte do que é importante você não está nem vendo, você nem sabe, né? Uhum. Então, como gerenciar isso, né? Justamente tem que ter esse papel de fazer a discussão anterior, né? Dentro dessa visão, identificar risco, né? Fazer a gestão, entender a prevenção, combinar a regra do jogo, porque fica tudo tranquilo, né? Quer dizer, você não está inventando uma regra em função da situação na hora mais difícil, você vai ter já feito esse trabalho anteriormente, né? A gente tem que treinar frio, né? Como diz lá, a emergência. Né? Sim, exatamente. Não adianta querer treinar no fogo, né? No fogo é para resolver, né? Tem que treinar no frio, não tem jeito. E eu estava até anotando aqui, né? Diversidade de especialidade na tomada de decisão, o quanto que faz diferença, né? Mas eu acho que, além da diversidade, faz muita diferença a postura da liderança que está aí, não liderança, às vezes, nem hierárquica, às vezes a liderança do projeto mesmo, né? Faz muita diferença a liderança, a forma de liderança daquilo, né? Então, tem muita gente que, sim, incentiva essa diversidade e essa discussão entre as especialidades, e tem gente que vai lá e já chega com um engenheiro de obra pronta, né? Já começa a dar ação e depois quer que saia o que vai para trás, não dá para ir para trás, né? Se a ação já está definida, não dá para a gente ir para trás. Eu conheço o seu estilo de gerenciar, que eu sei que é o de escutar as partes e fazer, né? Quão difícil é manter este estilo e manter essa diversidade, manter isso constante dentro do ambiente corporativo? Não, é uma excelente pergunta e é sempre difícil, né? Porque quando a gente está falando, agora nós estamos super tranquilos, estamos numa situação super confortável, então não tem o nível de emoção, a ansiedade que aparece, né? Então, quando ela surge, então eu acho que você tentar manter o mais, porque você pode estar fervendo, né? Você pode estar uma caldeira, mas eu acho que se você consegue manter a discussão o tempo todo, acho que isso facilita muito, né? Então, essa história de ouvir todos os lados, né? Entender melhor o que está acontecendo, é mais do que uma questão simplesmente de reconhecer que ninguém sabe tudo, né? O gerente ele não pode saber tudo, né? É impossível saber tudo. Então tem uma sensibilidade de tentar entender aquele monte de informação que tem que filtrar, vai ter que separar aquilo que é relevante para aquela tomada de decisão, tomar uma decisão que seja confortável para todo mundo, significa que para todo mundo durante a conversa vai ter que entender que a gente nunca vai conseguir olhar só um aspecto, né? Alguma coisa a gente vai ter que flexibilizar,
né, no sentido de entender, dentro daquela situação, o que é melhor, que respeite todos os valores da empresa, que respeite as questões mais chave, vida e tudo mais, né? E com isso a gente consegue, então, chegar numa decisão que é confortável. Talvez ninguém fique 100% confortável com nenhuma decisão, né? Mas, à medida do tempo, você vai acontecendo isso e você vai fazendo isso de forma consistente, então as pessoas vão acostumando com o jeito de fazer e também não tem mais surpresa, né? Então, essa é a grande questão, né? Você conheceu bem as unidades de que eu fui gerente, né? E uma delas tinha uma quantidade de equipamentos e de malhas de controle descomunal, né? É humanamente impossível para uma pessoa conseguir fazer uma visão, assim, eu sei isso tudo. Não sabe, você precisa necessariamente de um conjunto de pessoas, né, que vão trazer as suas informações, você vai ter que montar, fazer um processozinho, e tem que ser rápido, porque você não tem uma semana para decidir. Tudo isso de uma maneira que você valoriza o que cada um está falando, respeita o que cada um está dizendo, né? E esse é o ponto. Não é só específico, acho que eu estou colocando um pouco mais nessa situação aí da crise, vamos chamar assim, na decisão que precisa ser tomada, né? Mas ela vale para qualquer cenário, né? Você nem sempre vai ter todas as ferramentas na sua mão, né? Às vezes você vai ter que encontrar maneiras de postergar a decisão, né? De tomar uma ação preliminar que te ganhe o tempo para que você possa olhar com um pouco mais de cuidado. Mas o fundamental, eu acho que é você entender mesmo que ninguém sabe tudo, né? Ninguém vai conseguir saber tudo e a hora que você faz esse ouvido, né? E com atenção, de fato, para tentar agir e decidir com consistência, acho que você fica mais fácil para todo mundo, né? Inclusive para o cliente. Inclusive para o cliente, eu acho que as pessoas vão acostumando, você acha que você falou, é bem isso mesmo, a gente vai acostumando, né? Fazer essas discussões, e quem está participando do grupo de discussão vai começando a entender que em algum momento vai ter que colocar a sua opinião, fazer a sua análise crítica, né? Pegar o seu quinhão, porque se está lá é porque tem algum quinhão, tem alguma uma coisa a agregar, alguma informação da sua especialidade e tal. E eu acho que isso vai fazendo um movimento mais fácil quando estamos no fluxo e facilita quando a gente chega na emergência, né? Porque a gente já veio construindo isso daí, veio treinando, né? A escuta e tudo mais. E para a pessoa que está participando da decisão sem ser o gerente, isso também tem uma mudança de postura, né? Porque era frequente para mim, né? Quer dizer, as pessoas chegavam com um problema, eu para ouvir o que a pessoa acha, você tem que fazer perguntas, e a pergunta primeira sempre é muito aberta, né? Fala assim, o que você acha? Qual que é a sua opinião, né? E a pessoa às vezes não está esperando. Fala assim, não, espera lá, aqui eu sou pago para te trazer o problema, não para para você que é responsável por achar a solução. Fala assim, não, nós vamos achar a solução junto, eu vou te ajudar, vou decidir um momento, vou arrumar recurso, mas vamos lá, você que está lá vivendo a situação, né? O que você acha? Isso você, ao fazer isso, você coloca um pouco de pressão na pessoa, né? Às vezes a pessoa não está pronta, não está preparada para isso. Por outro lado, você está falando de igual para igual, né? Então, ela entende, legal, acho que ela entende que se ela trouxer uma ideia, uma solução, uma opinião, né, que a gente vai conseguir levar em consideração aquilo que ela falou, né? Eu sempre falo muito ainda hoje, até onde eu estou dando suporte também, falo, me tragam soluções, né? Porque problema eu já tenho um monte. Me traga soluções, me traga mais problemas, por favor. E eu acho que com o tempo as pessoas vão acostumando, assim, o problema é esse, mas eu acho que dá para fazer desse jeito e a gente constrói uma solução. Tá? Eu acho que me tragam soluções é uma boa coisa. Tem gente que só quer o problema, não, deixa que eu resolvo. Não, eu não quero resolver tudo sozinha, não, porque não dou conta, não sei, não tenho todo. A gente não consegue enxergar tudo, né? Então, não tem como. E, Edu, me diga uma coisa, você faz mentorias, né?
As pessoas que te procuram para mentoria, as que estão dentro de uma indústria, que tem visão de segurança, como que você avalia o fora, né? Essas pessoas que estão de fora, assim, fora desse ambiente que eu e você conhecemos, que temos em comum, mas fora desse ambiente, como que você vê as pessoas que chegam e que essa noção de segurança que tem? A questão, eu sempre percebo isso quando, assim, na verdade, acabo reconhecendo a sorte que eu tive, né, de começar numa empresa muito novo, que tinha isso como valor importante, né. Então, eu acho que essa questão de formação, algumas empresas não têm, e aí os profissionais que não tiveram uma outra visão, eles vão ter essa dificuldade, às vezes, de enxergar o que é possível, né? E é por isso que eu acho que ninguém pode ficar só limitado àquilo que a empresa está dizendo, né? A pessoa tem obrigação, e hoje em dia é muito mais fácil do que no passado, de se informar, de saber o que está acontecendo na sua profissão, né? Na sua tecnologia e assim por diante, né? E, então, o que me assusta mais é isso, é as pessoas que estão lá focadas no seu tempo, né, no vender o seu tempo para a empresa, em resolver os problemas que apareceram lá na mão dela para resolver, sem olhar ou algo mais que pode ser irrelevante, pode ser muito, muito significativo. Eu concordo que nem sempre é fácil você, se você não tem um poder de decisão muito alto, propor alguma coisa assim. Então, tem uma técnica, e aí, voltando na história da mentoria, o que eu costumo fazer é bem isso, né? Primeiro, é a história de, assim, olha, a primeira coisa é você entender o que pode ser feito, né? A segunda coisa é entender o caminho mais adequado para você levar a tua ideia, porque senão, se depender de como você fizer a coisa, você vai bater numa porta fechada, ou pior, né? Você vai ser mal entendido por aquilo que você está propondo. Mas tem como fazer, né? Eu estou fazendo mentoria agora de uma pessoa, e ele está justamente nessa situação. Ele chegou recentemente ele veio, de um lado, com a missão de transformar uma série de coisas, por outro lado, ele não tem certeza de que a empresa vai fazer, de fato, a transformação que ele acha que precisa, né? Então, esse foi o tom da discussão, né? E aí a gente pegou, fez uma análise, falou assim, olha, vamos olhar os teus líderes, né? O líder mais um, mais dois, mais três. A gente viu que eles tinham perfis diferentes, né? Então a gente falou assim, olha, então vamos decompor aquilo que você tem que propor, né? Falei assim, olha, essa ideia aqui, o N mais 2 é o cara que vai ouvir com mais atenção. Essa aqui, não adianta você chegar no N mais 2, tem que ser no N mais 1, e assim por diante, né? Então a gente combinou uma estratégia de fazer isso acontecer. Mas para isso ele tinha que ter tido o entendimento de qual era a base, o que ele podia fazer, o que ele tinha que corrigir, né? Porque depois, se ele, de novo, a história do não e a história de levar a solução, né? Se você transforma qualquer ideia sua numa solução interessante, que vai melhorar a segurança, mas que também vai ganhar dinheiro, produtividade, qualidade, tudo isso, porque ele já falou que isso vai junto, né? Então, que gestor não vai querer fazer isso? Então, é só uma questão de você entender a maneira que você formata essa ideia toda, né? Entendendo os recursos necessários, todo esse negócio, e fazer isso para melhorar a vida de todo mundo, né? Por aí que eu acho. E aí a gente fala de pessoas olhando pessoas, né? Eu tenho que entender. Hoje eu tinha uma conversa dessa com um técnico de segurança que está formando na empresa que eu estava lá. Ele está formando agora, super novinho, super atento, assim, o menino acho que vai voar longe, assim, né? Porque quer. E eu falando para ele, você tem que observar as relações, né? Não é observar só as pessoas, tem que observar as relações. Como é que as pessoas. Por que fulano faz isso com esse e não faz isso com esse? Tem que observar as relações. E aí, com essa coisa de olhar pessoas para pessoas, eu tenho uma pergunta antes da próxima pergunta. Uma pergunta antes da próxima pergunta é o seguinte: no seu mundo ideal de unicórnios nas nuvens de algodão doce, cor-de-rosas ali, assim, esse é o meu mundo ideal com unicórnios e tal. Como seria a postura da equipe de segurança para trabalhar dentro de uma operação industrial?
Então, eu acho que ela não é diferente da postura de qualquer outro profissional que eu quero que trabalhe comigo, né? Tem que ser primeiro, pessoas que têm valores fortes, né? Então, eu acho que é, algumas profissões, eu acho que elas não têm direito a transigir, né? A fazer coisas que violem os valores, né? Você pega um jurídico, é assim, você pega a segurança, é assim também, né? Então, eu acho que tem certas profissões que têm um pouco o ônus da profissão de não ter direito a olhar para o lado, né? A fazer de conta que não está acontecendo aquilo. Então, acho que tem um lado que é esse, né? Mas é aquilo que eu falei lá no início, da gente transformar as questões em como fazer, né? Não, você não pode fazer isso. Tem que fazer o seguinte, olha, para o objetivo, você queria fazer isso para o objetivo. Legal, então para aquele objetivo, vamos manter aquele objetivo, né? Lançar o produto, atender o cliente, vender aquele produto que eu fabriquei, não importa qual seja o objetivo do negócio, a pergunta é como eu faço para fazer isso de forma segura. Então, acho que essa é a principal questão, né? E eu vejo que, assim, essa atitude em relação ao pessoal de, que vem, né, dessa lógica de segurança, mais técnica, né, é mais raro, né, é muito mais essa história de ser o guarda de trânsito, né, passa ou não passa, multa ou não multa, né. Eu acho que isso não é a melhor maneira de fazer as coisas, né, eu acho que a melhor maneira é justamente encontrar a solução, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, não, na verdade, o segundo, né, porque eu falei que o primeiro é não transigir nos valores, né, então o segundo é essa história de ter o foco no negócio, criativo, encontrar soluções, né, junto com a equipe para fazer aquilo, né. A terceira questão que eu acho que é fundamental é o acesso às pessoas, né, o pessoal de segurança tem um nível de acesso às pessoas, aos operadores, que é inigualável, não tem nenhuma outra função na empresa, pelo menos que eu tenha conhecido, que tem esse nível de acesso, né? É quase como se fosse um sacerdote, né? Eu concordo. Vem o pessoal da operação, fala assim, né? Ele quer que você avance com aquele assunto, né? Ao mesmo tempo que ele quer confiar no seu sigilo, de que você não vai expor, não vai falar quem que falou a coisa para você, né? Então, tratar esses problemas de forma responsável, de novo pensando em encontrar solução, para mim é fundamental, né? Porque assim, eu sei também, o técnico de segurança, né, o engenheiro de segurança também é um profissional supercarregado como qualquer outro, né? Não conheço nenhuma gaveta vazia, né? Sim. Então, esse profissional, ele vai ter que entender, falar, tudo bem, chegou um problema aqui novo para mim, não queria que viesse, porque, puta, eu não tenho capacidade, mas eu vou ter que anotar aqui, vou ter que botar na minha gestão, vou ter que levar esse assunto para frente, porque é isso que a pessoa esperava quando ela falou, né? Então, assim, e eu vejo algumas vezes, né, os profissionais que não conseguem manter esse ciclo acontecendo, né? A pessoa tendo certeza de que, foi tratado de forma confidencial e responsável, né? E dois, o assunto de fato avançou, né? Foi encaminhado. Acho que essas duas coisas são fundamentais, porque se a profissional de segurança não fizer, então a confiança se quebra, né? Então, eu diria assim, esses 3 pontos, tem outros, né? Eu acho que, como eu disse, a pessoa está informada, saber, ir atrás do que está acontecendo na indústria, tudo isso daí, mas esses 3 pontos que são mais difíceis, eu acho que eles são fundamentais, né? Nós estamos falando do mundo cor-de-rosa, de unicórnios, nossa, eu aposto sempre na relação de confiança, eu acho que a relação de confiança e isso são quase 30 anos, né, dentro de chão de fábrica, né, trabalhando em vários tipos de operação, com vários tipos de públicos, né, relação de confiança, né, a pessoa demora para confiar, mas na hora que ela confia, você tem mais um para o lado da segurança, né, isso eu aposto muito nisso, eu acho que é muito válido. E aí, pegando o gancho da relação de confiança, eu queria te perguntar, porque eu sei que você é um estudioso de muitas coisas, né? E um apaixonado por inteligência artificial, como é que você vê dentro da indústria, dentro das relações da indústria mesmo,
essa coisa da inteligência artificial, né? O quanto de social a gente precisa ter para que a inteligência artificial possa funcionar. Uhum. E cada vez mais, para mim, e a gente já conversou um pouco sobre isso, eu preciso de mais pessoas, eu não preciso de menos pessoas, né? Porque o social, eu não posso perder o social, tem que ter alguém para olhar no olho, estabelecer a relação de confiança para o negócio acontecer, né? Uhum. Como é que você está, o que você está estudando nisso, o que estamos aprendendo com isso, né? Você aprende, eu aprendo junto. Bom, eu estou longe de ter um diagnóstico que eu me considere satisfeito com ele, né? Então, eu vou falar coisas assim que estão na minha cabeça atualmente e que talvez a gente vá ajustando, com certeza vamos ajustando ao longo do tempo, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento super transformacional na forma como as pessoas vão trabalhar, né? Mas eu não estou vendo o raciocínio muito maduro, né? Quando a gente vê o que as pessoas falam que vai acontecer, é uma visão muito tudo ou nada, tipo assim, não, aquela função vai ser substituída por IA, né? Ou então o IA vai fazer isso, vai fazer aquilo. Bom, a minha visão é de que IA tem capacidade de fazer coisas com a gente, fazer coisas para a gente, como a gente nunca teve na nossa mão, né? E eu, na minha experiência, o que eu tenho usado bastante no meu trabalho, né? O que eu vejo claramente é que é uma excelente maneira de você ganhar tempo, né, em fazer coisas mais rapidamente, né, se você definir claramente, definir bem qual é o nível da discussão que você está fazendo, né. Uhum. Se você, e esse eu acho que é o grande ponto que eu vejo, que eu critico talvez na maneira como a abordagem é feita, é dizer o seguinte, eu vou, por exemplo, colocar lá no ChatGPT uma frase assim, faça tal coisa, ele vai fazer para mim, logo, eu não preciso mais da pessoa que faria aquilo, né? Assim, eu não acho que é isso, né? Você tem condição de fazer ferramentas para fazer as coisas em lugar das pessoas, né? Tá fazendo uma descrição mínima, mas é como você pensar numa função, né, num trabalho de uma pessoa, né? Da mesma maneira que uma pessoa, você pode empacotar as coisas que você quer que ela faça em tarefas, né? E se elas estiverem bem definidas, no final o resultado vai acontecer. Mas você sabe que nunca é assim. Porque muda, tantas coisas mudam, né, o contexto muda, e você precisa ter esse ajuste, precisa ter a pessoa fazendo, né, acomodando as coisas para que a decisão aconteça. Então, eu acredito que isso vai continuar sendo uma demanda crescente, né, da sociedade e do ambiente profissional, e que as pessoas vão continuar tendo que fazer, né? Não acho que a gente vai gastar mais tempo fazendo as coisas mais simples, né? Ou fazendo coisas repetitivas, porque justamente é aí que vem o poder disso, né? Mas é como você, fazendo uma analogia muito pobre, mas que eu acho que ajuda a explicar o que eu estou querendo dizer. Imagine você quando você saiu da calculadora para uma planilha Excel, né? Então, você ganhou a capacidade de fazer muito mais contas em muito menos tempo, né? Isso não fez do Excel alguém... ele é melhor que a calculadora? Mas ele não substituiu você. Você que está dizendo para a calculadora e para o Excel aquilo que ele tem que fazer, né? E vamos combinar que você fazer uma continha na calculadora é muito mais fácil do que fazer uma planilha que funcione corretamente no Excel. Significa que o nível da pessoa também mudou, né? Na verdade, uma planilha é muito mais um modelo do que uma conta, né? Eu acho que isso que acontece também quando a gente passa a usar a inteligência artificial, né? Se a pessoa não tiver capacidade de entender como ela formata a discussão, né, daquilo, como que ela vai ajustando aquilo, né, ela não vai chegar em bons resultados, né? Da mesma forma, se ela não tiver uma bagagem anterior, ela não é capaz de entender se aquilo que está vindo está correto ou não está correto, né? E nunca vai ser alguma coisa que termina, que é assim, e que, né, você pode usar e pronto, né? Acho que você sempre vai usar aquilo lá
como parte de uma coisa maior, né? Então, é assim que eu procuro, que eu estou usando hoje. Acho, pelo que eu entendi, de como funcionam esses modelos todos, isso vai ser sempre assim, né? Uhum. Eu acho que a próxima geração aí vão ser de ferramentas especializadas, né? Que tem lá dentro o modelinho de inteligência artificial, só que com dados que você fez a curadoria, né? Porque nós estamos num momento em que você tem muito mais dado do que capacidade de ler. Então, essa história de curadoria, de saber o que é importante, o que é relevante, o que é confirmado, o que está verificado, você fazer uma seleção de coisas assim e fazer um modelo trabalhar só com essas coisas, né? Eu acho que aí é um negócio de alto nível de exigência humana para a pessoa fazer isso, né? Por isso acredito que vai continuar sendo necessário, né? Uhum. E tem uma coisa que eu acho que é a questão da competência. Eu tenho acompanhado alguns eventos de inteligência artificial, generativa, enfim, e o que eu mais escuto, o primeiro evento que eu fui convidada aí, eu falei, gente, eu não entendo nada disso, eu vou fazer lá o quê, né? E aí a pessoa que me convidou falou, não, vai lá que você vai curtir, vai ser bom para você e você vai gostar. Aí eu fui. E aí eu passei o dia inteiro naquele evento, a hora que eu saí do evento, eu estava conversando com a pessoa, eu falei assim, cara, o que eu mais escutei hoje foram as pessoas falarem de pessoas. Então, eu estou num evento de 8 horas, com vários palestrantes, vários painéis espalhados aqui, para falar sobre inteligência artificial generativa, e o que eu mais escutei foi pessoas. Então, fazer a coisa para pessoas, competência de pessoas para preparar, para trabalhar com a IA, que o pessoal não sabe, de pessoas, é para pessoas, é com pessoas, é de pessoas. Eu falei, eu nunca escutei tanto falar de pessoas, nem evento de RH eu escuto tanto falar de pessoas quanto nesse evento. Então, cada vez mais eu acredito que a gente, de fato, precisa pensar em pessoas cada vez mais, até para falar de inteligência artificial. Porque eu acho que é aí que está a beleza das coisas, né, Vivi? Se a gente pensa assim, pega, por exemplo, um texto, né? Um texto bem escrito, a gente pode imaginar que deve ter talvez milhares, não sei se mais do que milhares de escritores no mundo que já escreveram textos perfeitos, né? Uhum. Mas por que você gosta de um, de outro, gosta de Guimarães Rosa, de Machado de Assis, e não gosta do outro lá que, né? Por quê? Né? Talvez tecnicamente as coisas são parecidas, né? E talvez você consiga imaginar que algum dia uma ferramenta dessas produza um texto, né? Uhum. Mas assim, não acho que a gente vai deixar de lado a questão sutil, né? Você pode imaginar, vai ter música feita por IA. Tudo bem, mas nem toda música feita hoje eu gosto. Uhum. Então, como é que né, isso vai se encaixar? Acho que tem uma camada aí do que nos faz humano, né? Que eu acho que a gente não é capaz de explicar, né? Se a gente não é capaz de explicar, as ferramentas não puderam ler nada sobre. Isso ainda, Né? Porque tudo que eles sabem, eles aprenderam com aquilo que eles leram que a gente deixou escrito, né? Então, não acho que a gente vai ter uma substituição, né? Com certeza não. Agora, que tem uma transformação, tem, eu não tenho dúvida, né? Por outro lado, se pensa assim, né? IA também ajuda muito com a questão de línguas, né? Quem não sabe um outro idioma, né? Então, pô, bacana, a pessoa consegue mais rapidamente do que antes aprender inglês, e se ela aprende inglês, ela tem acesso a curso gratuito nas melhores universidades do mundo. O que a barreira principal aí é a língua, né? Então, eu acho que se a gente pensar desse outro jeito, né, essas ferramentas elas são capazes de democratizar de uma maneira tão enorme o conhecimento que o gargalo não vai mais ser isso, vai ser a pessoa decidir, quero aprender isso, né? Preciso aprender isso, né? E esse, infelizmente, eu acho que ainda é um gargalo importante. A pessoa, eu não quero, né? Não, deixa para lá, vai, hoje eu não tenho tempo, estou cansado. Né? E isso vale para tudo, né? Infelizmente, não só para IA, né? Tem gente que está eternamente cansada, né? Mas você não quer aprender só um pouquinho, não. Está sempre cansado. Então, tem que querer se mexer, né?
Edu, quando você morou em Bruxelas, o que era mais de diferente? Eu lembro de uma história que você contou uma vez que eu fiquei. Essa história eu penso muito nela, assim, aquela história da chuva, né? Da escola, das crianças na chuva, né? Mas o que você vê culturalmente? Eu estava conversando com a Gi, não sei se você lembra dela, era da Roja, ela está morando na Holanda hoje. E eu falei assim, aí na Europa, o pessoal está falando tanto de saúde mental quanto se está falando aqui no Brasil, porque aqui no Brasil acho que a gente está falando fortemente. Ela falou, não. O que eu percebo o movimento aqui é o pessoal falando do aumento de casos de burnout, mas ninguém falando de uma lei ou alguma coisa mais direcionada no sentido de saúde mental, né? Então, mas nós estamos falando de hoje, que é o assunto do momento aqui para a gente, principalmente na área de segurança, a coisa da saúde mental. Quando você esteve lá em Bruxelas, o que você notava de muito diferente, assim, de comportamento fora e dentro das operações? Acho que esse é um ponto interessante e você sabe que eu passei, não vou dizer que eu sou um super conhecedor da cultura brasileira, mas vou dizer que consegui ter uma visão muito mais nítida, paradoxalmente, quando eu estava morando lá em Bruxelas, né? Porque daí você começa a ver coisas que acontecem aqui e vi que tem algumas vantagens, algumas coisas que são únicas da nossa cultura, que são impressionantemente valiosas, que a gente não dá valor, né? A gente fala da flexibilidade, né? E da maneira criativa de encontrar soluções para os problemas, né? Eu acho que isso é uma característica super interessante. Por outro lado, algumas outras características que a gente tem, né, ficam feias quando a gente compara o que acontece em outros países, né? Vou dizer uma coisa muito simples, né? Pontualidade para compromisso. Por exemplo, um negócio besta, mas que aqui tudo bem, né? Não tem problema chegar meia hora atrasado, né? Mas eu acho que para dizer que tem diferenças e que não tem um lado melhor, um país melhor, um país pior, né? Agora, o que eu acho que tem de diferente, e aí me deixa um pouco agoniado aqui no Brasil, é que a Bélgica e também os outros países, assim, eu trabalhava na Bélgica, mas eu tinha gente no mundo inteiro, né? É sempre gente de país rico, né? Que já resolveu os problemas mais básicos, vamos chamar assim, né? Então, eu vejo que a gente aqui no Brasil, a gente ainda não resolveu os problemas mais básicos. Importa algumas agendas que estão sendo discutidas no exterior, porque já resolveu os problemas mais básicos, né? E está num momento, né, eu diria assim, de radicalização das opiniões, né? Que eu acho que é super perigoso. Eu diria assim, essa é talvez a principal diferença do que eu percebo da cultura belga, que eu acho que a gente devia se inspirar, né? E eu dou o exemplo da cerveja, no caso da Bélgica. Bom, você sabe que os caras da Bélgica fazem cervejas maravilhosas, né? Realmente, o tempo que eu morei lá, eu tomei as melhores cervejas da minha vida. E eles, diferente de outras culturas que são super orgulhosas de uma coisa dessas, né, que quando o país faz, né, você pega, por exemplo, os franceses com vinho, né, por exemplo, os belgas, eles não são muito orgulhosos com a cerveja, né, eles acham que fazer muito bem feito é um negócio deles, né, o ato de fazer, ele por si só é muito legal, né, não preciso de alguém dizendo que é bom ou que não é bom. Esse é um lado interessante. O segundo lado interessante é que, diferente, se você vai com um francês, por exemplo, né, e fala assim, experimenta esse vinho aqui, ele vai olhar torto assim e fala assim, não, eu gosto de tal vinho, porque o vinho lá do tipo, né, talvez da cidade que ele morava, todo francês tem uma definição, você pergunta para ele, qual é o melhor vinho do mundo, ele vai te dizer, é esse, né? E se você apresentar outro vinho, fala assim, não é o vinho que eu gosto mais, é assim. Já o belga, ele tem uma visão completamente diferente. Não importa, ele faz as melhores cervejas, talvez ele até saiba, mas ele fala assim, experimenta essa cerveja aqui, está aqui para experimentar. É sempre com a curiosidade de entender, de ouvir, de conhecer, né? A gente, na rua, sempre que alguém percebia que a gente era brasileiro,
eles iam super curiosos de Uhum. entender, de querer saber como que é, sabe, de uma maneira muito, muito legal, né? E essa é uma diferença que eu acho que aqui no Brasil já houve, né, de ser Uhum. curioso, de entender o que o outro está pensando, o que o outro está querendo fazer, o que o outro sabe, né? E que, infelizmente, eu vejo se perder muito, né? E aqui, não acho, eu sou um pouco apolítico nesse sentido, né, de que acho que não é uma questão de que determinado lado político acha isso, Uhum. acho que, como um todo, a gente passou a achar que quem pensa diferente é uma pessoa que não merece ser ouvida, né, É. o que deveria ser o contrário, né. Você pode até discutir, então, mas a pessoa, ela quer ser ouvida, mas ela quer fazer isso na gritaria, na truculência, pode até ser, né, mas entender o que a pessoa tem a dizer é o passo número um. Então, para mim, eu acho que essa é a principal diferença, né, que eu vejo. Sinceramente, eu ando numa fase meio pessimista em relação a isso. Eu espero que a gente tome consciência de que precisamos de uma coisa diferente, né? Uhum. Sociedade mesmo, porque a gente, infelizmente, tem muita coisa para resolver, tem muitos desafios aí, e se a gente não tiver interessado em ouvir as ideias, aí que a gente não vai para lugar nenhum, né? Uhum. E a gente estende o que a gente falou, né, da segurança. Vai melhor quando eu tenho um grupo onde as pessoas se dispõem a Pois escutar. é. E a gente estende isso para tudo, né? Seja para política, seja para casa, para família, para onde está, né? Você levantou esse aspecto da Bélgica, eu estou lembrando, eu fui uma vez para a Bélgica e eu tive essas. O que me chamou demais a atenção foi isso, onde a gente sentava para. Eu era casada ainda, e onde a gente sentava, tomar um café para comer e tal. Sempre tinha um belga que queria conversar, que percebia que a gente era brasileiro e vinha conversar, né? E eu lembro de um casal muito simpático sentado do nosso lado, essa coisa. Eles começaram a conversar, vocês são brasileiros, eu sou apaixonado pelo Senna e tal, não sei o quê. Uhum. E aí a gente, como eles eram muito simpáticos, a gente ficou muito assim, os melhores amigos da vida ali em 3 segundos. Aí eu lembro que eu falei para ele, gente, vocês são tão legais, né? Vocês nem parecem europeus, vocês são europeus mesmo, ou vocês vieram de outro lugar, né, para ficar aqui? E aí eles foram explicando, não, porque a gente tem esse super relacionamento, a gente importa muita coisa, a gente depende de quase tudo, então a gente cresceu. Daí ele contou a história de quem virou rei, vai você mesmo, tal, não sei o que. O jeito que ele me contou, que eles iam contando, era muito assim, eles eram pessoas muito leves, muito fáceis, né? E tem esse aspecto do virar amigo. Eles falaram assim, gente, mas europeu não é assim. A gente falava, não, a gente, né, eles são assim, não, mas a gente é legal, o belga é super legal, e isso. A questão dos belgas é que eles são muito legais. Assim, como tudo, assim, eu falei, claro que eu botei um holofote num ponto bem assim, né? Aliás, a minha empresa ela chama Zinec, que é uma palavra do dialeto de Bruxelas, que tem a ver com essa história mesmo, né? Zinec quer dizer vira-lata, né? Essa história de mestiço e de você misturar as coisas e de ser multicultural, né? E isso acontece muito em Bruxelas, que tem essa característica, né? Se você não precisa sair muito, né? Você sai 5 quilômetros de Bruxelas, né? Você tem os dois povos, né, que formaram a Bélgica, né, que falam línguas diferentes, que têm origens diferentes, que pensam de forma diferentes, né, e aí você deixa de ter essa curiosidade, né. Por exemplo, né, uma outra coisa, o esporte nacional lá da Bélgica é a história em quadrinhos, né. Mas aí você tem os que escrevem em francês e os que escrevem em flamand, né? E aí seria muito natural, se alguém gosta de história em quadrinhos, né, e tem uma origem, ele vai tentar entender quais são as histórias em quadrinhos do outro. E não, né? Eles têm redes de televisão separadas, né? Programas de culinária separados, né? Esses programas de música, né, de cantor lá, ou como chamar, eu não sei como chamam esses programas, né, do melhor cantor, né, você tem dois no país, né, então você vê que mesmo, estou falando, então nada é perfeito, né, mas se eles colocassem essa mesma visão da curiosidade de forma mais ampla no país, eu acho que, e a gente também, né, eu acho que a gente tem como sociedade
bastante oportunidade, né? E eu acho que essa diversidade cultural, ela faz diferença, né? A gente fala muito de diversidade, e sempre vem a diversidade de gênero, a diversidade de cor, de raça. Gente, a gente tem que pensar em todas as diversidades, né? E essa cultural faz absurda na vida da gente e na vida da organização. Esse ponto que você falou é fundamental. Eu gosto. Estou aqui gritando. Sim. Porta, tá bom. Se eu não quebrar minha porta de vidro, tá bom. Mas então, a história da diversidade, eu gosto muito de falar que o que importa no final é a diversidade das ideias, né? A gente quer que elas sejam o mais diversificadas possível, né? Não adianta nada você, no papel lá, achar que você está diverso porque a pessoa tem uma característica A ou B, né? Se as pessoas pensam igual, né? E não escutam, né? Pois é. E não querem escutar. É sobre isso. Mas eu acho que eu acho que essa questão da diversidade de cultural ou de opinião, eu acho que de todas, eu acho que é a que mais eu consigo ver o movimento das pessoas que, pelo menos, quererem, né? A vontade, né? As outras ainda a gente sabe que vão meio capenga ali, mas essa aí eu acho que eu percebo aos poucos que as pessoas estão querendo. Na sua opinião, a pergunta de $1 milhão, a sua opinião, você acha que as empresas elas estão hoje preparadas, agora, né, que você é consultor, você está trabalhando com gente, com outras empresas, gente de outras empresas, tal, você acha que as empresas elas estão preparadas para esse movimento da NR1, da saúde mental, vai de fato mapear o ambiente e, se necessário, eliminar as pessoas que são tóxicas, um líder que dá resultado e que é tóxico? Você acha que as empresas estão nesse movimento, estão preparadas para isso? Olha, eu tenho, não vou dizer que eu sou cético, mas eu tenho dificuldade de entender como que as empresas vão fazer isso, né? Porque, assim, eu não conheço em detalhe suficiente para falar especificamente, mas a minha percepção, isso acontece para mim também, é que é uma questão um pouco de boas intenções, né? Assim, não tem dúvida que é fácil de você tomar uma ação quando uma coisa acontece, mas aí já aconteceu. Eu, como a gente falou lá no início, minha ideia é a prevenção, né? E aí a pergunta que eu faço é como é que a gente consegue fazer o mapeamento das situações que potencialmente podem gerar uma situação assim, né? E isso eu não sei se a gente sabe fazer, né? Não sei, certamente não vai ser uma norma que vai indicar um checklist para isso, né? Ela nem tem esse objetivo. Mas o problema é que daí fica uma situação que para as empresas, né? Voltando à pergunta que você fez, se você acha que as empresas estão preparadas, a minha resposta é que acho que não, acho que elas vão ter dificuldade, eu acho que elas vão fazer as coisas para cumprir tabela, né? Assim como eu tive que fazer, né, mesmo sendo super entusiasta de segurança, como você sabe, eu contratei uma pessoa na minha empresa e aí tive que fazer de A a Z um monte de coisa, né? Assim, vamos lá, né? Quer dizer, é uma pessoa que está trabalhando em home office para fazer marketing digital, né? Então, não estou falando de uma atividade de risco, nada disso, né? Ela nem viaja pela Zenec. Mas mesmo assim eu precisei cumprir uma série de regulamentos, né? Que o valor agregado daquele cumprimento foi muito baixo, né? Foi muito baixo. Daí eu estava me lembrando esses dias, assim, puxa vida, eu nunca mais olhei para aquele negócio, né? Já faz quase um ano que o funcionário está com a gente. Então, eu acho que esse risco acontece, né? Porque é alguma coisa que não reconhece assim, eu acho que talvez para uma empresa estruturada, que tenha uma área que seja capaz de pensar e refletir e entender o que isso significa na prática daquela empresa, eu acho que pode ser que aconteça, né, um valor agregado. Mas o mercado de trabalho brasileiro é muito diferente disso. Né? Essa situação não é a situação típica
do mercado de trabalho, né? Nós estamos falando de muita gente que luta muito para o mês terminar de forma adequada, né? E que não sei se vão enxergar nisso a oportunidade que poderia ser, né? Mas, assim, não tem dúvida que é um problema super, super importante, significativo, e encontrar maneiras de fazer isso é bastante importante. Por outro lado, tem uma questão também de como que as pessoas enxergam isso, né? Como que a gente define o que é bem-estar, o que é todas essas questões que estão em volta desse problema, né? Outro dia, eu estava ajudando uma amiga, mentorando ela, eu estava entre dois empregos, né? E aí ela falou assim, mas eu não quero trabalhar presencial, quero trabalhar remoto, né? Daí eu falei assim, tá bom, eu trabalho remoto na minha casa, fico de bermuda, ouço rock o dia inteiro, eu acho maravilhoso, né? Só que eu tive que trabalhar muitos anos em presencial para conseguir fazer isso, né? Então, a pergunta que eu fiz é assim, tem que ser um pouco mais estratégica a pergunta. Assim, então, tudo bem, você quer trabalhar num posto que possa ser uma pessoa remota, né? Assim, mas por que a empresa contrataria você? Por que ela não contrataria, então, alguém que mora em Recife? Lá o custo de vida é mais baixo do que em Campinas, então, provavelmente, ele vai conseguir um profissional do seu nível pagando menos. Né? Daí ela ficou assim, né, pensando, assim, não, vou fazer uma pergunta um pouco mais... E se, em vez de contratar alguém em Recife, contrata alguém na Índia? Né? Mas, se você não precisa estar lá o tempo todo, não é melhor, então, pegar uma empresa especialista que tenha analistas lá na Índia para prestar aquele serviço? Então, a pergunta, né, é mais estratégica. Estou falando isso para dizer, não, se a pessoa define, não, para mim, bem-estar é eu poder ter trabalho remoto, flexível, tudo isso daí, ninguém enchendo minha paciência, tá tudo bem, estou exagerando, uma caricatura meio vergonhosa da minha parte, mas, né, se a pessoa define desse jeito, então ela também tem que fazer as questões estratégicas para pensar, pera lá, como é que isso se encaixa no que uma empresa precisa fazer. Então, eu acho que a gente está nesse momento e acho difícil que as empresas consigam discutir isso da forma profunda que isso precisaria discutir. Não discutiram nem a história do remoto, né, que é muito mais simples. É isso que eu ia te falar. Você usou esse exemplo de maneira caricata que você falou, você jogou para o extremo, mas é uma situação muito real, não é? Acho que não é. E eu acho que a gente não equacionou nem esse extremo, nem o outro extremo. A gente não equacionou isso ainda. Então, vai estar tudo assim, a gente vai arrumar um jeito desse negócio parecer ok, né? Mas né, a pergunta é, será que vai estar ok? Então, a resposta à sua pergunta é, eu sou um pouco cético, eu acho que vai ser difícil, né? Até agora 100% das respostas foi, as empresas não estão preparadas, acho que a gente tem que mapear e a gente tem que entender como é que vai funcionar e até para entender o que é bem-estar para mim e para você, para eu poder tomar uma ação no meio do caminho e atender os dois, né, dentro de uma empresa. Uma empresa de 10 é uma coisa, agora uma empresa de 500, de 1.000, de 2.000 faz pouco. Então... E tem alguns eventos sociais que estão acontecendo, né, Vivi, que eles são totalmente inéditos, né? Essa história da gente, eu sempre gosto de usar esse número porque para mim é impressionante, né? A gente no mundo aumenta a expectativa de vida quase 5 anos, 4,7 anos a cada década, né? É só olhar o que está acontecendo, né? Assim, quando eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro era abaixo da minha idade, né? Então, se olhar isso, quer dizer, eu tô já tô no lucro já. Então, isso acontece de forma profunda, significa que as questões de previdência e de duração do trabalho não vão mais funcionar, não vão mais fechar, então você vai ter que mais pessoas durar mais tempo a vida profissional das pessoas, em arranjos de trabalho diferentes, né, consultoria, trabalho por projeto, CLT, PJ, tudo isso daí, né, e num cenário que você vai ter muitas gerações interagindo, X, Y, Z, W, alfa, gama, considerando que o tempo para mudar a geração agora é menor, né?
Cada Pois vez é, mas assim, você já parou para pensar nisso, né? Quer dizer, é uma situação que a gente nunca teve. 4, 5 gerações diferentes interagindo uhum, no trabalho, né? Num cenário que você diz assim, não, aquela pessoa lá está ultrapassada, ou então aquele cara é um novato, não reflete mais, né? Não uhum. é mais assim, né? Quem está certo, está errado, né? Acontece, isso... Então, eu diria, todo esse cenário eu acho que eu olho muita curiosidade mesmo, no sentido de que nós vamos ter que entender essa coisa, entender que tudo bem, as pessoas vão ser preconceituosas em relação a Uhum. isso, e a gente, se estiver no lado é, é, de que pode gerar o preconceito, a gente tem que se policiar super bem. Do outro lado, se a gente está no lado que pode sofrer preconceito, a gente também tem que encontrar um jeito de fazer assim, tudo bem, compreender, mas também precisa ajudar a pessoa a não fazer mais, né? É muito, É muito difícil, nós estamos aprendendo a fazer isso, né? é, é muito doido. Outro dia um cara gritou comigo dentro da fábrica, outro dia sim, agora, 2 meses atrás. Aí eu fiquei olhando para a cara dele assim, e falei, moço, meu cérebro falava assim, sério, sabe assim, primeiro nós estamos em 2025, né? O homem está chegando em março, você está gritando comigo, né? Primeira coisa. Segunda coisa, moço, pega a sua senha. Você sabe quantas pessoas já gritaram comigo dentro? Eu passei a vida inteira dentro da fábrica. Você é só mais um que está gritando comigo. E assim, o meu cérebro fazendo 1000 considerações, o moço gritando ali, meu cérebro, sabe assim, viajando. Eu falei, nossa, eu faço o quê? Eu dou a senha com o moço, eu faço o quê, né? Então, assim, gente, tem que mudar, não tem jeito, né? Eu falei, viu, fala assim comigo, não, que eu não gosto, tá tudo certo. Você não sabe, não, fala assim comigo, não, depois fala direito que a gente conversa, tá? E é sobre isso, né? A gente tem que mudar, a gente tem que entender, porque porque eu sou mulher, porque eu sou loira, você não vai gritar comigo, né? É. E, E entender que a gente também não tá fazendo certo o tempo todo, né? Então, a gente se colocar em posição de que, olha, a mudança tem que começar comigo mesmo, né? Essa é uma posição super difícil, mas se ela não acontecer, né, você não vai ter nem legitimidade para falar nada, né? Nem para ninguém, né? Então, acho que esse é um ponto difícil mesmo. eu falo que o segurança é o A da empresa, né? É só por hoje eu fiz tal coisa, só por hoje eu consegui tal coisa, só por hoje. Se a gente conseguir só por hoje fazer uma coisa, a gente no fim do mês já fez 30 coisas, olha que beleza, né? E assim a gente vai. Segurança é o A, pronto, né? E assim a gente vai conseguindo fazer as coisas aos poucos. Tem coisa que demora muito, e tem coisa que é rápido, mas com certeza as pessoas, essa relação com as pessoas é o que mais demora, né, para a gente conseguir conquistar e deixar ela no fluxo mesmo, um fluxo bem mais constante, né? É meio sobre isso, acho que segurança é muito sobre isso, assim. E aí eu te agradeço demais, eu quero te agradecer demais, porque eu acho que você sempre foi um cara que é exemplo para a equipe, Agradeço. para mim, né, no gerenciamento de pessoas, tal, então eu gostaria muito, sim, de ter a oportunidade de trabalhar com mais pessoas como você, e que mais pessoas como você estejam por aí no mercado sendo exemplo e incentivando e observando as outras pessoas, né? Que eu acho que isso é o que faz, esse é o maior motor que faz a roda girar para o lado do bem, né? Então, te agradeço pelo papo, eu sempre adoro conversar com você demais, assim. Eu acho que a gente tem papo para muita brama, como dizia uma chefe minha, e te agradeço demais, assim, você estar aqui, obrigada mesmo. E eu que agradeço o convite novamente, foi um prazer a conversa, você fez umas perguntas aí que me colocaram para pensar, acho que é bem, bem, bem bacana, né? Deixo o convite aí para quem quiser conversar comigo, eu sou um cara assim, Uhum, super, tendo tempo a gente vai conversar, então você pode colocar meus contatos para quem uhum, quiser, que acho que a gente pode, acho que é assim que a gente faz, a gente conversando, trocando ideia, né? Eu vou aprender muito com quem me procurar, então é por uma razão muito egoísta que eu faço isso, né? De me colocar à disposição de qualquer conversa. uhum. Muito Eu acho obrigado, Vivi. Valeu. que a gente cresce assim, né? Cresce junto, né? Obrigada, obrigada, obrigada a você que ficou até aqui, que escutou mais uma aula, gente. Fiz várias anotações, espero que vocês tenham feito também. Então, usem isso daí para treinamento, TDS, compartilhem com as pessoas que precisam e compartilhem com aquelas pessoas que nem imaginam que precisam, que elas com certeza precisam. Tá bom, gente? Até mais. Tchau, tchau.